Você sabia que nos livros de etiqueta dos anos 20 e 30 havia advertência contra as mulheres de unhas pintadas? Pois bem, havia essa advertência e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão das unhas. Existem vários métodos que já se usava para fazer um diferencial em relação a esse aspecto, que é o aspecto das mãos. As mãos, da mesma forma que os olhos, né, as mãos também falam. Então eu quando me comunico, eu fico gesticulando muito, eu sou uma pessoa que fala gesticulando, então a mão vai ganhando um grande destaque, não é? Um fato curioso é que há registros na Grécia Antiga, né? Não, nem tão antiga assim, do século XIX, de que as gregas já usavam uma extensão de unha feita com conchas de pistache. Então usava essas conchinhas para fazer a extensão das unhas. Interessante, não é, gente? Então, você sabia que no século XIV foi quando começou a ter alguns registros de extensões de unhas? Pois é, gente, era uma forma de separar as classes. Então, as pessoas que pertenciam à dinastia Ming, elas faziam a extensão das suas unhas para mostrar para os plebeus que os nobres não precisavam de trabalhar com coisas manuais. Então, era uma forma de identificar quem era nobre e quem era plebeu. Que coisa, né? Mas um fato curioso que eu não sei se vocês sabem, quem souber, coloca aqui pra mim no comentário, fala assim, eu sabia dessa história, porque eu não sabia, eu realmente descobri enquanto eu estava fazendo a pesquisa, que a extensão de unhas foi patenteada pela primeira vez por um dentista. Não é interessante? Então, assim, quem quiser saber mais dessa história, desse fato específico, né, do dentista, por que ele foi fazer isso, né? Por que ele patenteou a extensão de unhas? Deixa aqui o comentário falando, conta mais, que eu trago também essa informação para vocês, tá bom? Mas hoje eu quero falar com vocês sobre um vídeo que eu encontrei, que eu achei super bacana e que eu vou até deixar aqui um card para vocês indicando, né? Para quem quiser ver o vídeo todo, que é um videozinho curtinho, mas que vem trazendo a história da unha em 100 anos. Então eu achei interessante porque em um vídeo anterior eu trouxe a história, né, da sobrancelha, 100 anos de história da sobrancelha, e agora nós vamos falar de 100 anos de história das unhas, partindo da atualidade, né, a partir de 1910. Como eu falei com vocês, né, nós vamos fazer um passeio histórico agora nos últimos 100 anos sobre a pintura das unhas. No ano de 1910, no século X, as unhas eram lixadas e cortadas. Em 1920, continuou do mesmo jeito, só houve um incremento de passar uma base, era tipo uma base que se passava na unha para que ela tivesse um certo brilho. Meio que inspirado na questão dos carros, que começaram a ter alguma pintura, e aí as mulheres pegavam aquilo que passava no carro e passavam nas suas unhas. Em 1930, ainda havia essa advertência, né? Como eu falei com vocês nos livros de etiqueta de 1920, 1930, tinha uma advertência contra as mulheres que pintavam as suas unhas. Em 1930, a Revlon se estabelece como uma fabricante de esmaltes. A partir daí, a coisa começa a mudar. Por mais que houvesse uma certa pressão da etiqueta, né, da boa moral, dos bons costumes, a forma como a mulher deveria se portar, a indústria começa a investir na publicidade, fazendo com que as mulheres que estavam em destaque, ou na ópera, ou que estavam em destaque na TV que começou, né? Estava começando ali a televisão,
Então, as pessoas que estavam no teatro, elas começaram a usar as suas unhas pintadas e passaram a ser referências para aquelas mulheres que estavam em casa. Então, as donas de casa passaram a ver aquilo e a desejar também. Então, quando a gente passa, e aí começa a ter um tipo de desenho que era a meia-lua, né? Então, tinha um desenho que parecia uma meia-lua na forma de pintar as unhas. No próximo século, né, em 1940 e em 1950, a coisa estoura. Então nós vemos referências da beleza hoje, ainda são, né, como a Marilyn Monroe, com suas unhas pintadas e glamurosa, né? Então essa referência dessas belas mulheres começou a realmente mudar e a unha foi ganhando destaque com a sua esmaltação, né? A pintura das unhas começou a ganhar destaque e não tinha jeito mais de ter volta, né? De abandonar isso. Então, a força da indústria com o marketing. Então, já fica uma atenção aí para você, que saiba que o marketing, a divulgação, a forma de apresentar, né, o produto para a pessoa na hora certa, no lugar certo, é a forma como sempre houve e sempre esteve em destaque. Quando eu estava fazendo o curso de administração, uma coisa que me chamou muita atenção foi a história da Coca-Cola. Como que um xarope, que surgiu como numa farmácia, né, foi um xarope, se transformou em algo que está na casa de todos nós hoje. Então, e a Coca-Cola nunca deixou de investir em marketing. Então, mais uma dicasinha para você: presta atenção no marketing, presta atenção na forma de divulgar, ou no merchandising, né? Que era uma forma como que a gente for pensar que a Revlon usou, foi o merchandising. Então as pessoas, elas apareciam com aquilo e fazia com que o outro tivesse o desejo de estar também, entendem? Então assim, vocês desejando também, gente, me manda uma mensagem, fala assim, eu queria saber mais sobre isso, né? Sobre marketing, sobre merchandising, como que isso funciona. Me pede aí que eu faço para vocês, tá bom? Continuando, né, o assunto, que eu dei uma viajadinha aí, mas nos anos 50 e 40, as unhas elas eram lixadas ovais, eram bem oval e pintadas de vermelhos, de tons bem regalados, vamos dizer assim. Nos anos 50, as unhas continuaram a ser lixadas ovais, mas os tons que eram pintados, eles eram mais pastéis, tons mais clarinhos, fazendo meio que um contraponto à década anterior. Na década de 80, as unhas era moda lixar as unhas quadradas. Então as unhas quadradas eram um ícone, as unhas com pedrinhas, com desenhos, era uma forma de dar um glamour. Nessa época, assim, eu posso até estar enganada, viu, gente? Mas assim, eu acho que uma referência muito grande de nail designers é a Alcione. Então assim, já nessa época, ela já usava suas unhas grandes, já tinha vários desenhos nas unhas. Eu vou até colocar umas fotinhas aqui para vocês verem dela nessa época, como que as unhas dela já tinham um destaque e um diferencial muito grande. Era diferente daquilo que as pessoas estavam usando, né? As pessoas usando as unhas lixadinhas e quadradas e a Alcione com a dela redonda e pontuda. Então, assim, ela sempre teve essa referência diferenciada nas unhas dela. Mas em 1980, a referência era as unhas quadradas, com tons neon e com pedrinhas, né, para dar uma decoradinha. Em 1990, a coisa já muda um bocado. Então, vinha uma época grunge, em que era usar preto, né? Então, um adolescente, um jovem dessa época, ele usava preto, ele gostava de usar preto, era meio punk, muitos acessórios, e as unhas, elas eram lixadas, curtinhas e pintadas de preto também. Então, uma referência dessa época, se a gente procura, né, videoclipes, era a Madonna, o Michael Jackson. Então, essas referências dessa época, eles traziam também essa ação para o jovem, né? O jovem nessa época pensava muito nisso, né? Em estar em
consonância com seus artistas. Nos anos 2000, as unhas já foram delicadamente pintadas, o estilo tipo francesinha, as unhas mais clean, né? Mais limpinho, a ideia de quanto menos, mais delicado, o esmalte tipo renda. Então os esmaltes mais clarinhos e mais transparentes estavam em total destaque. Em 2010, as unhas eram mate ou fosco. Então poderia ser vermelho, mas era um vermelho fosco. Esse era o ponto mais marcante desta época. Agora, em 2020, as cores são as mais variadas: laranja, azul, cada unha de uma cor, unhas com adesivos de joias, unhas decoradas, unhas sem decorar, a liberdade de expressão. E assim a gente encerra mais esse vídeo falando sobre o universo da beleza, né, sobre o nicho da beleza. Eu vou trazer em um próximo vídeo para vocês quanto ganha uma nail designer, né? Quanto ganha uma nail designer iniciante, né? Quanto ganha uma que já está no mercado há algum tempo. Então, quanto que uma manicure ganha, né? Então, eu vou trazer para vocês, dentro desse pensamento, né, de dinheiro, de fazer dinheiro, de trabalhar e principalmente de empreender. Então, se você quer empreender alguma coisa e quer entrar em um mercado, você precisa conhecê-lo um pouco mais, não é? Então, eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Como eu já disse, curte, compartilha, faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, se está sendo bom para você. Uma outra coisa que eu queria pedir é para deixar seus comentários, né? Fala comigo o que vocês estão achando, o que vocês desejam. Entre em contato, manda mensagem, que aí a gente vai realmente compartilhando, né? O intuito meu é de compartilhar conhecimento, de agregar para vocês, de compartilhar dicas, informações e realmente ajudar a cada uma de nós a ter a sua expressão. Às vezes, né, a pessoa está ali dentro de casa, querendo trabalhar e não sabe como. Então, fica a dica aí, né, de um mercado da beleza, que é um mercado que está sempre em desenvolvimento, tem sempre espaço e que você pode começar na sua própria casa, né? Então, você não necessariamente precisa de ter um espaço para começar a trabalhar. Então pode ser a sua forma de ingressar no mercado. Eu vou ir procurando trazer sempre referências das profissões mais diversas, de formas que se pode entrar realmente no mercado. Vou procurar formas que sejam digitais também, né? Pode ser que você não tenha nem como, nesse momento, começar essa profissão, mas que esteja pensando em outro, ou então não seja essa a sua praia, né? Talvez o seu desejo seja uma profissão meio que digital. Eu vou trazer também referências para vocês, né, de profissões digital, de marketing digital. Então, acompanhe aí o canal, fica a dica para vocês e muito obrigada. Tchau!